A paz do Senhor Jesus para todos os nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham por meio do nosso canal no YouTube. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem, ajude a gente a divulgar esse trabalho que a gente está realizando. Nós temos diversas mensagens aqui, mensagens de encorajamento, mensagens evangelísticas que você pode estar compartilhando para diversas pessoas aí que você conhece. Então a gente pede seu apoio, sua colaboração para que a gente venha continuar realizando esse trabalho. Eu quero essa noite trazer uma palavra poderosa aqui, uma mensagem forte aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 16, essa noite, que diz assim: Jesus, porém, disse-lhe: não é misto que vão dar-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu os discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, mulheres e crianças. Nós estamos diante dos milagres mais maravilhosos que foi operado por Jesus nos evangelhos, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse grandioso milagre de Cristo, que é a primeira multiplicação que o Evangelho nos mostra, nos relata, ele ocorreu durante um período conturbado da vida e do ministério de Jesus. Quando a gente vai para o contexto vai nos dizer que João Batista fora decapitado na prisão, e quando Jesus ele sabe da notícia que João Batista foi morto, ele fica muito abatido. Jesus fica muito triste, porque afinal João era parente seu segundo a carne, e também Jesus tinha uma grande estima pela pessoa de João, de tal maneira que quando as pessoas trazem essa notícia e que fala a respeito de João Batista, Jesus diz que nascido de mulher não houve profeta maior do que João Batista. E o próprio João Batista, depois de haver batizado a Jesus e ter apresentado Jesus como o Messias a Israel, que Jesus começou a desenvolver o seu ministério terreno, as pessoas correram até João dizendo: olha, João, a multidão está indo após ele. E João diz assim: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Então havia uma relação de carinho, né? Amizade, de cumplicidade. E quando Jesus ele fica sabendo da morte trágica de João Batista, ele fica muito triste, ele fica muito angustiado, ele fica muito abatido. E Jesus então resolve se retirar, fazer um retiro. Jesus entra de luto, ele vai para um lugar deserto, ele entra no barco com seus discípulos e diz: vamos para um lugar deserto. Era um momento de luto para Jesus, era um momento de dificuldade para Jesus. E Jesus então resolve agora escolher uma região, um lugar deserto, para ele ficar, refletir um pouco, ficar ali enlutado devido à morte de João Batista. Mas o que o Evangelho vai relatar é que as pessoas seguiram a direção que Jesus foi. Eles foram a pé e seguiram a direção. Quando Jesus chegou naquele lugar deserto, naquele lugar ermo, Jesus já se depara com uma grande multidão. E quando o Evangelho relata que Jesus ele se depara com essa grande multidão, ele se move de íntima compaixão. Quer dizer, Jesus estava sofrendo, Jesus estava passando pelo momento difícil, mas quando ele olha para aquela multidão, ele se compadece, né? Ele se compadece daquelas pessoas. Muitos vieram ali, era manco, era coxo, era cego, era aleijado, era pessoas de todas as maneiras que havia vindo ali à procura de Jesus, buscar auxílio, buscar ajuda que elas precisavam receber. E quando Jesus vê, então Jesus coloca a sua dor de lado e começa a ministrar aquelas pessoas. Aí o Evangelho vai dizer que Jesus curou todos os seus enfermos. Todos os que estavam enfermos foram curados por Cristo, e Jesus começou a pregar, começou a ensinar, começou a falar do reino de Deus. Isso daqui nós tiramos a primeira lição, que muitas das vezes nós podemos estar passando por adversidade, dificuldades, problemas difíceis, mesmo assim ainda a gente tem que estar pronto para ajudar outros que estão
estão passando por dificuldade. Quer dizer, nós temos que ter esse mesmo coração de Jesus. Ele estava passando pelo momento difícil, mas ao mesmo tempo agora ele já estava socorrendo aqueles enfermos, aquelas pessoas que estavam sofrendo uma situação também difícil. Então nós não podemos, em meio às nossas dificuldades, colocarmos o serviço de Cristo, as coisas de Deus de lado. Não, eu estou passando por um período difícil na minha vida, pastor, o momento está difícil, eu não posso ir mais fazer isso para Deus, eu não posso mais pregar, não posso evangelizar e tal, porque eu estou... Não é assim. Jesus, ele nos ensina que mesmo em meio às adversidades a gente não pode colocar a obra do Pai de lado. Jesus não colocou naquele momento de sofrimento e de luto. Pelo contrário, ele se compadece daquela multidão e ele começa a ministrar. E ali agora, naquele lugar deserto que Jesus está vivendo aquela situação, vai se desenrolar um dos maiores milagres de todo o Evangelho, que é o milagre da multiplicação. Foi um milagre que teve uma grande repercussão, e depois desse milagre multidões e multidões afluíram e quiseram até mesmo ali proclamar Jesus como rei. E a Bíblia vai dizer, o Evangelho vai mostrar que quando já chegava a tarde, Jesus disse assim, olha, o seu discípulo falou, mestre, já está tarde e eu acho que é hora de nós encerrarmos o culto aqui. O Senhor despede a multidão para que eles vá e comprem comida em algum lugar. E Jesus diz assim, não é ali misto, não é ali que eles vá com fome, dai vós mesmo de comer. E aí os discípulos ficam surpresos e dizem, Senhor, mas nós não temos aqui a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse assim, traga aqui. Olha o que fala aqui o verso. E chegando à tarde, os seus discípulos se aproximaram dele dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse-lhe, não é misto que vão dar-lhe voz de comer. Quer dizer, os discípulos disse, vamos encerrar o culto, vamos encerrar tudo, vamos despedir a multidão para eles ir comprar comida. Jesus disse, não é necessário que eles vá, vocês devem alimentar. E eles disseram, olha, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz, traga aqui para mim. E Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ergue ao céu, agradece a Deus e ali vai dar para seus discípulos e seus discípulos para a multidão. E há uma verdadeira multiplicação, porque quanto mais Jesus partia o pão, quanto mais eles davam pão, mais pão surgia e a multiplicação foi acontecendo. Então aqui nós temos algumas verdades preciosas, que Deus, ele não precisa do muito, ele precisa do pouco que temos para ele operar um milagre. E quando nós colocamos o pouco que nós temos nas mãos de Jesus, ele faz uma verdadeira multiplicação. E Jesus, ele faz um verdadeiro milagre. E ali aconteceu um dos maiores milagres de todo o Evangelho, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Foi mais de 5 mil homens, mulheres e crianças que comeram, e depois que todo mundo se saciou, levantou-se 12 cestos cheios dos que sobejou. Quer dizer, foi algo abundante, não só foi alguma coisa não, foi para todos comeram e sobejaram. Quer dizer, então foi um milagre extraordinário vivido ali naquele deserto, naquele lugar. E outra lição que nós temos aqui, os maiores milagres de Deus que nós podemos viver muitas das vezes não vai ser em meio à bonança. Os maiores milagres, às vezes, que a gente vive na presença de Deus é em meio aos desertos. É em meio ao deserto onde Deus mais fala conosco, é em meio ao deserto que Deus mais opera milagres nas nossas vidas, às vezes é em meio ao deserto. Aqui é outra lição importante, porque Jesus estava no lugar deserto, mas naquele lugar deserto, Deus operou através da sua vida um dos maiores milagres. Ele estava vivendo um momento difícil de adversidade, mas mesmo em meio àquele momento de adversidade, de dificuldade, Deus operou também um dos maiores milagres. Então as adversidades, os problemas, as aflições não impedem a mão de Deus operar e agir na nossa vida, e não nos deve impedir de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. E nos lugares desertos é onde Deus mais irá operar a sua obra. Amém? Então não fique triste se você está passando pelo momento difícil, não fique triste porque você está passando pelo momento de deserto, porque o que Deus vai desenrolar, o que Deus vai fazer, o que Deus vai operar na tua vida vai ser coisa grande. Primeiro, antes da vitória tem que vir a guerra, depois da guerra é que se recebe a vitória. Amém? Eu quero orar com você essa noite para que Deus, o Espírito Santo, venha falar mais profundamente ao seu coração. Pai das luzes, eu oro agora com essa pessoa que está comigo, me acompanhando e que tem vivido momentos de deserto, tem vivido os momentos de adversidade, tem vivido os momentos de sofrimento,
mas a tua palavra fala que é em meio ao sofrimento, em meio aos desertos que o teu poder, que a tua glória é manifestada em nossas vidas e o teu nome é glorificado, Pai. Fortalece essa pessoa, ajuda ela, meu Deus, a romper esse momento de adversidade que ela tem vivido, esse momento de aflição que ela tem passado. O Senhor é poderoso para operar o teu milagre e revelar o teu poder sobre a vida dela, Pai. É o que te pedimos e no nome do teu Filho nós já te agradecemos. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.